texto da palavra do Senhor. Léo, chega um pouquinho para cá, tem uma profissão específica aqui na frente. Então, já se tem em cima, né? Vamos lá. Mateus, capítulo de número 28. Rapidamente eu quero meditar nesses versículos, até porque quem vai estar pregando para vocês nessa manhã são eles. Ou seja, numa igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, na qual somos nós, todos os candidatos ao batismo passam por mediante uma assembleia, na qual a aprovação vem da assembleia, mediante os estudos que tiveram com o pastor. O pastor prepara, o pastor nos ensina, traz até o plenário, até a igreja ouve os candidatos, mediante as perguntas que o pastor assim os delega. Diante das suas respostas, a igreja ouvindo-a diz: amém, apto. Amém, não está apto, vai voltar a estudar. Então, a igreja batista, o batismo é precedido de uma pública confissão teológica entendida com relação a tudo aquilo que teologicamente eles creem acerca da palavra de Deus. Alguns oriundos de uma outra denominação passam por uma sabatina, na qual vão passar aqui também nessa manhã. O Leonardo, ele ficou um bom tempo na congregação cristã no Brasil e pede também um aval da igreja sabatina pelo pastor, trazer até aqui e, de acordo com o plenário, vocês vão, no caso aí, aclamar. A todos, na verdade, né? Sim ou não. Mas todos vão passar por uma sabatina pastoral e um aval da igreja. Portanto, quem diz que estão aptos ou inaptos não é o pastor batista. É a congregação diante das respostas que vocês vão ouvir, ok? Uma igreja batista funciona dessa forma. Igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira de linha tradicional, na qual nós somos vinculados, ok? Mas eu quero dar uma palavra ao coração de vocês, ao coração da igreja, rapidamente, até porque vocês que vão pregar para a igreja, devem explicar quem é Deus, quem é Jesus, Espírito Santo. Vamos lá, Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Andréia, caso eu não consiga ler rápido, não tem problema não, é só escreva, não tem problema não, é bom, só escreva. Isso, obrigado. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Só 19. Mateus 28, 19. É um texto muito conhecido, muito conhecido. Pode projetar o texto ali então. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19. 28, 19. O texto diz assim: portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco mediante esse versículo tão contundente, tão expressivo, tão fantástico em nossas vidas, como nós lemos e relemos, justamente em época de campanhas, de missões. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo texto sagrado, obrigado pelo irmão Mateus, que escreveu esse texto e deixou até nós, homens do século XXI. Fale conosco, segundo a sua palavra, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, vamos entrar no ano de 2021, não é verdade? Uma das coisas que a gente mais deseja no ano de 2021 é uma leitura clara do próximo ano vindouro.
verdade? Ontem eu estava numa loja de bicicletas, consertando o pneu da minha bicicleta, um cara chamado Léo Bicicleta, aquele maluquinho lá. No bom sentido da palavra, ele é meio tranquilo, mas gente boa, crente. E ele falou assim: rapaz, ele falou assim mesmo, rapaz, nunca vai ser um Natal tão terrível, que Natal terrível, que Natal terrível, ou Natal ruim. E está gravado lá no som, que eu coloco o som para todo mundo ouvir. Falei: rapaz, se esse Natal é ruim, imagine o primeiro Natal de Maria e de José. 2 peregrinos, numa terra distante, sem nenhum lugar para morar, nenhum lugar para ficar, uma mulher grávida e uma gestante que tem as suas complicações mediante ao translato. Quantas complicações esse casal passou, mas esse casal jamais foi desassistido por Deus. Teve um bebezinho, uma manjedoura, um foco de bactérias. Então, se o Natal de 2020 foi tão terrível para você, imagine o primeiro Natal. Imagine o primeiro Natal. Ou seja, a gente gosta de ter uma visão clara das coisas. Para onde eu vou, o que eu devo fazer, mediante a que, chegando lá, o que eu faço. A primeira verdade que a gente pode aprender dentro desse texto, para que a gente possa ser bem sucedido na caminhada evangélica, é direção. Olha o texto. Ide. É Deus que aponta o caminho. É Deus que aponta a direção. Ainda que a direção não seja tão favorável ao caminho de vocês. Ainda que a direção não seja tão favorável ao caminho da igreja. Certa feita Jesus falou assim: eis que vos envio como cordeiro no meio de um rebanho de carneirinhos. Eles que vos enviam como cordeiro no meio de lobos. E o que o lobo faz com o cordeiro? Aluganha. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Mas na verdade a gente tem que ir. Tem um caminho claro, bem definido. Primeira verdade que a gente pode aprender à luz desse texto, para que a gente possa ser bem sucedido na caminhada evangélica. Vão. Sigam. Ainda que tenha lobos, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha corona, Covid, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 40, vá. Quem dá a direção é Deus, é o próprio Espírito Santo. Tem um filme chamado 300, muito bacana, um personagem chamado Leônidas, o rei espartano. Certa feita ele reúne 300 homens para guerrear um exército de mais de 1 milhão de soldados do rei Artaxerxes. E certa feita fala assim para Leônidas, que é o líder: como é que nós vamos, aliás, fala assim para os soldados: vocês vão só com 300 para guerrear com exércitos de mais de 1 milhão de pessoas? Aí um diz assim: eu vou porque é o líder que está à frente, eu vou porque é Leônidas que está à frente. Vocês vão não porque existe um Leônidas, não porque existe um Marconi, não porque existe uma Dilma, uma Joyce, um Rodrigo, uma Dominique, não porque existe um Cauã. Vocês vão porque existe um Cristo, um Jesus que dá direção para nós, igreja do Senhor. Primeira verdade então que a gente pode aprender nesse texto: direção. Precisamos de uma direção, de um rumo. E o mundo tão perdido, a gente tem que se encontrar. Não fiquem perdidos no meio de um mundo perdido. Não fiquem sem rumo diante de um mundo sem rumo. Não fiquem sem direção diante de um mundo sem direção, sem saber para onde ir. Mas o texto prossegue: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Além de vocês irem, além da igreja ir, a gente tem que aprender a nossa missão. Direção, missão. Bom, eu já sei o caminho. Bom, eu já sei que eu tenho que chegar até aquela rua, até aquele portão. Mas o que eu faço? Vocês têm que saber o que vocês vão levar nas mãos. A igreja precisa saber o que vai fazer. Ir sem saber o que fazer é melhor ficar. É melhor ficar. É melhor até não ir. Eu tenho que partir mediante aquilo
direção, ele dá a missão. É ensinar. E só ensina quem aprende. Se vocês não aprenderem, vocês não vão conseguir passar nada para ninguém. Não vai conseguir passar nada para ninguém. Alguém já falou com muita propriedade. O que é educar? Educar é saber passar aquilo que aprendeu. Se eu passo o que eu aprendi, eu fui educado. Mal ou bem. Porque educação nem sempre significa coisas boas. Tem pessoas que não são educadas. Que menino chato, aprendeu com a mãe. Que menina chata, aprendeu com o pai. A família é uma família de chato. Uma família de chato. O que vai acontecer com o pequenininho? Vai virar um chatinho. Ou seja, educação nem sempre parte do princípio de uma boa. Às vezes é uma má. Então, prolifere, coloque adiante, divulgue a missão de vocês, que é uma boa educação teológica, uma boa educação na casa, uma boa educação na igreja. Jesus dá a direção, mas também planta dentro deles uma missão. Ensine, faça alguma coisa. Tudo que vocês aprenderem, tudo que a igreja aprender, não deve se filar na igreja. A igreja tem que canalizar e não represar. É triste quando a gente vê alguns irmãos que é praticamente uma usina hidrelétrica, uma represa, basicamente. A gente só acumula. E o que é que acontece com a represa quando ela acumula muitas águas? Lá em Brumadinho, explode. Aprendam a canalizar e não a represar. A igreja tem que ser isso. Tem que aprender desse jeito. Além de eu saber para onde eu vou, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Divisão, relacionar, falar com os outros. Além da direção, além da missão, tem uma outra coisa. O texto diz: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sabe o que eu falei aqui? A terceira verdade pura que a gente para? Terceiro, pastor. Crer. Tem uma direção, tem uma missão, mas tem uma confissão dentro de mim. É do Pai, é do Filho e do Espírito Santo. Não vou baseado em livros históricos que começam com a letra E. Vou baseado nos históricos que começam com a letra H. Ou seja, fatos verídicos, sério. Eu creio naquilo que eu estou fazendo nessa manhã. Eu creio naquilo que eu realmente entendo como fé. É no nome do Pai, é no nome do Filho e é no nome do Espírito Santo. Os três são como falou algum dos alunos hoje na manhã. Os três na mesma função. Os três no mesmo entendimento. Os três na mesma direção. Ainda que com atribuições diferentes, mas com os mesmos pensamentos. É uma questão de fé. Creia em Deus Pai, creia em Deus Filho, creia em Deus Espírito Santo. Tenha essa confissão no coração de vocês, essa crença no coração da igreja. Não dá para uma igreja partir se a igreja não acreditar e não crer. Uma igreja que parte sem crença é uma igreja partida, no real sentido da palavra, ela se parte. Por isso que a gente vê muitas igrejas se desfazendo, praticamente se flagelando, se desconfigurando, porque um tem uma visão do Pai, outro tem uma visão diferente do Filho, outra diferente do Espírito Santo. A maioria, ou se não dizer todas as seitas, dentre elas Testemunha de Jeová, os Mormons, tudo pessoas que saíram de igrejas. Joseph Smith Jr., Charles Miller, todos saíram de igreja. Ellen White, todos saíram de igreja, mas tiveram uma visão diferente ou da Bíblia, ou de Deus, ou do Espírito Santo. Conclusão: partiram. Partiram não indo para pregar, mas se partiram, se racharam. Tenham uma pulga
que a confissão de fé no coração de vocês, uma crença, segundo o texto sagrado, que nós podemos aprender para que possamos ser bem-sucedidos nessa caminhada evangélica. Primeiro, direção. Segundo, uma missão. Terceiro, uma confissão. Confissão dentro de vocês, de fé. De fé. Creia que vocês vão, creia sabendo que vocês têm na mão e creiam também sabendo que vocês têm no coração. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela sua palavra nessa manhã, na qual nós aprendemos dentro do texto sagrado. Nos ajude a termos uma direção, uma missão e uma confissão. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que nos direciona a fazer tudo isso. Abençoe esses candidatos. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, para que a gente possa entrar em uma assembleia,